O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Primeiramente, queria agradecer aqui a todo mundo que está presenciando esse evento. Vamos sextar aqui junto com o Grupo de Estudos sobre Política Tributária, o GEPT. Agradeço ao convite na pessoa do Tomás Ampessan, oportunidade fantástica aqui de dividir, aprender bastante sobre vários temas relevantes do direito tributário, evento fantástico, muitas presenças marcantes e temas realmente que fizeram diferença para quem assistiu. Para quem não assistiu ao vivo, não pôde comentar aqui e trocar uma ideia no momento mesmo com os palestrantes, o evento vai ficar disponível na internet, o que é uma coisa fantástica para o conhecimento. E eu tenho um prazer aqui de estar ao lado de grandes feras do nome cripto. Eu acho que eu não deveria nem apresentar ninguém, porque é quase impossível que a audiência não conheça aqui os hosts que estão nesse evento falando sobre cripto, são grandes feras. A gente vai sextar aqui, começar o sextor falando sobre criptoativos, que é um assunto pelo qual eu sou totalmente apaixonado, né? Vamos falar no painel de política tributária e o novo marco regulatório dos criptoativos. Temos aqui feras de diversas áreas e vou apresentar, para não ficar uma apresentação extensa do currículo de cada um, sempre que for passar a palavra a um dos meus colegas, eu leio aqui um sucinto currículo. E a gente vai começar a abordagem aqui do interessante tema dos criptoativos, conversando com a Juliana Fackelman. O desafio da Juliana é pronunciar o nome dela, ela já vai começar talvez me corrigindo. A Juliana, ela é mestre pela USP, professora em diversos cursos sobre criptoativos, é a head de assuntos regulatórios do grupo Mercado Bitcoin, do grupo 2TM, é uma pessoa de presença marcante em vários eventos aí sobre regulação e criptoativos e vai trazer muito o que é possível da experiência dela para dividir com a gente no seu tempo de fala. Ela que também é mentora no programa LIFT do Banco Central, vai falar talvez um pouco sobre o movimento regulatório e como que anda a regulação dos criptoativos, ou mais especificamente, para quem está dentro do meio, dos players que atuam nesse mercado, né? Então, sem muitas delongas, passo aí uma leitura super resumida do currículo da Juliana e passo a palavra para a Juliana, fique totalmente à vontade. Muito obrigado pela sua presença, Juliana. Oi, Tiago. Boa noite, Tiago. Agradeço ao convite, né? Aproveitar que você é o moderador e as gentis palavras. E você acertou meu sobrenome, Tiago. O desafio maior é esse. Primeiro desafio você passou. Bom, gente, hoje eu estou há quase 4 anos no mercado Bitcoin, ocupando esse posto de regulação, e eu acho que a minha ideia aqui é trazer um pouco do movimento, o que está acontecendo nesse mercado cripto. Eu acho que antes desse marco regulatório, vale passar um pouco do que aconteceu antes na nossa história, né, como cripto, como empresas que operam criptoativos no Brasil. Antes, nós não tínhamos uma regulação específica para criptoativos no Brasil. Existia só, a única regulação no Brasil era da Receita. Qual que era o movimento que acontecia naquela época? Banco Central correu para falar criptomoeda não é moeda, então isso não, comigo não morreu. CVM veio em seguida falando, poxa, mas espera aí, se isso daí que vocês estão chamando de criptoativo, criptomoeda, ele tiver essas características de valor mobiliário, é meu sim.
Então, comigo morreu, né? Vocês vão ter que vir aqui e seguir todas as minhas regras de mercado de capitais, e depois até teve outras manifestações mais formais da CVM, só que a CVM, ao mesmo tempo, permitiu que fundos de investimento tivessem carteira em cripto de forma indireta. Isso também foi uma questão super polêmica no mercado cripto, porque fundos de investimento só poderiam ter investimentos em criptomoedas, em criptoativos, se detivessem fundos de investimento no exterior com carteira em criptoativos e isso fosse regulado no exterior. Ou seja, ele pegou e falou assim, se você quiser isso, fundo brasileiro, tem que estar de alguma forma regulado pelo outro regulador, pelo regulador no exterior. Isso também, comigo também não morreu, porque eu não sei lidar com isso. E esse foi o cenário da construção da lei cripto. Nós convivemos nesse período, primeiro com vários projetos de lei, até milhas, compararam criptoativos a milhas. Esse foi o primeiro, até um dos primeiros projetos de lei é este. E a gente conviveu com esse jogo da batata quente, um regulador passando para outro, um incumbente, o legislador passando para outro, e ninguém sabendo o que fazer. Por que então aconteceu esse projeto de lei? GAFI. GAFI é o órgão internacional que cuida de prevenção à lavagem do dinheiro e ele começou a trazer várias e várias diretrizes falando como cuidar desses criptoativos, o que você deve fazer, quais são as práticas necessárias para garantir que um criptoativo não está sendo utilizado para lavagem de dinheiro. Foi isso, mas lembram daqueles casos todos de pirâmide envolvendo cripto? Apareceram vários na imprensa, no Brasil mesmo, nos últimos anos. Então, houve uma preocupação de proteger o investidor, proteger o consumidor de esquemas fraudulentos. Então, a gente tem aqui a questão do GAFI e a questão do consumidor, da proteção do consumidor desses esquemas fraudulentos. Ao mesmo tempo, existe uma coisa muito interessante quando a gente fala de regulação de criptoativos. Criptoativo, Bitcoin, vamos pensar no Bitcoin, só para exercitar um pouco o raciocínio. Ele é um ativo global. Mercado financeiro, e eu sou do mercado financeiro, né? Eu venho do mercado financeiro, não está acostumado a lidar com um ativo que é verdadeiramente global. E por que eu estou chamando ele de global? Porque ele circula globalmente, ele circula entre diversos países e diversas jurisdições com muita facilidade. Então, a gente tem um primeiro ativo global. Qual a importância disso? Você está falando disso por causa de câmbio? Não necessariamente, eu não estou trazendo esse ponto por causa de câmbio. Eu estou falando isso sobre a corrida, concorrência, competição entre diversos países para ter uma boa regulação cripto. O que aconteceu nesses últimos anos? Cripto foi ganhando importância no cenário internacional como um todo e os países passaram a ter que regular de uma forma apropriada e benéfica, eficiente, esse novo contexto, esse novo cenário, esse novo ativo que é o criptoativo. E o que aconteceu? Quem não regula bem perde mercado. Isso foi o que aconteceu internacionalmente. Então, a gente começa a ver que é muito fácil para uma empresa que opera criptoativos sair de um país e passar para outro, passar suas operações para outro, porque ele sempre está procurando um regime mais benéfico. A gente viu, por exemplo, uma saída de empresas mais recente de Singapura para Dubai, porque Dubai estava com um regime cripto mais benéfico. Então, acho que primeiro ponto importante que eu nunca vi na minha trajetória profissional é essa questão de a regulação se tornar um componente importante internacionalmente para definir a posição daquele país no cenário cripto. Então, a regulação se tornou importante. Tudo isso colaborou para termos uma regulação cripto. No governo antigo, governo ali do Bolsonaro, havia uma preocupação do governo, da Casa Civil, em ter essa regulação. Então, eles colocaram muito esforço em ter essa regulação cripto. E ela começou a ser discutida, então, com mais afinco dentro do Senado, da Câmara. Saímos com essa regulação. Hoje, qual que é o cenário? Sabemos que o Banco Central
está muito envolvido, estava muito envolvido durante toda a discussão da regulação, e a CVM, que é o regulador do mercado de capitais, estava um pouco mais apartada da discussão durante toda a negociação do projeto de lei. Agora, houve uma mudança na diretoria da CVM. Com essa mudança, a CVM passou a querer regular esse mercado de criptoativos. Bom, falei tudo isso e quais são os pontos importantes para a gente pensar no projeto de lei cripto? Primeiro, o projeto de lei estabelece uma autorização para empresas que prestam serviços relacionados a ativos virtuais. A palavra que eles escolheram aqui é ativos virtuais, mas podemos aqui usar como um sinônimo de criptoativo. Segundo ponto importante, a própria definição do que é um ativo virtual. A definição utilizada pelo legislador como ativo virtual é uma definição que foi inspirada dentro das regras do GAFI, aquele órgão que eu falei para vocês sobre lavagem de dinheiro. E o que eles colocam de forma muito clara? Que ativo virtual é todo ativo que é negociado eletronicamente. De forma simples, esse é o ponto. A questão é, poxa, então não estou falando aqui de DLT, não estou falando de tecnologia, não estou falando de blockchain. Qualquer ativo negociado eletronicamente é um ativo virtual. Isso daqui era exatamente a regra do GAFI. E ele traz exceções. Ele fala, exceto os ativos que já tenham escrituração, negociação, liquidação, emissão, negociação prevista em lei ou regulação específica. Quando ele traz isso, ele está tirando todos os ativos que temos no mercado financeiro de capitais. Isso, para fins dessa lei, não é ativo virtual. Ele tira também moeda nacional, moeda estrangeira. Ele tira utility token, token de utilidades. Isso também sai da nossa regra. Então, começa a ter uma série de exceções dentro desse conceito. A pergunta que nós temos que fazer é o que sobra. E aqui vem um ponto, eu vou até emprestar aqui um conceito, uma ideia que eu acho bem interessante do Daniel Gomes, que está aqui também, que é a tal da natureza camaleônica dos tokens e dos criptoativos. O que eu quero dizer? Cripto, normalmente você está falando de um ativo, um código algorítmico que representa um determinado ativo, que representa um determinado direito, que representa qualquer coisa. E por que eu estou falando isso? Porque o criptoativo é tão flexível que ele pode representar qualquer tipo de direito, qualquer tipo de situação jurídica. Ele tem essa flexibilidade. Se ele tem essa flexibilidade e pode representar qualquer coisa, será que faz sentido eu ter todos esses excludentes da regra? O que vai acontecer no futuro? Essa é uma pergunta que nós, por exemplo, que somos agentes do mercado, né, eu trabalho dentro de um agente do mercado, a gente se coloca, será que isso não está restringindo muito todas as possibilidades dentro do mercado? E pensando um pouco mais longe, vamos contrapor a uma realidade que já vivemos, que é os sandboxes. A gente já tem hoje certos ativos financeiros e valores imobiliários sendo instrumentalizados por meio de criptoativos, por meio desses tokens. Será que eles não deveriam estar dentro desse arcabouço? Será que eles só vão ser tratados como ativos financeiros? Hoje a gente tem uma regra, por exemplo, tributária para criptoativo. Se esse criptoativo representa um ativo financeiro, qual é a regra que eu emprego? São todas situações e conflitos que nós vivemos no dia a dia. Então, essa é a segunda grande discussão que a gente tem sobre o próprio conceito e a delimitação do conceito de ativo virtual dentro da lei que foi seguindo ali a regra do GAFI. Mas a regra do GAFI fazia sentido, porque a regra do GAFI, ela está estabelecendo práticas para prevenção à lavagem de dinheiro. Então, o que ela fala? Qualquer ativo negociado eletronicamente, peguei o conceito mais genérico e amplo possível, exceto os que eu já tenho previsão específica, que eu já tenho diretrizes específicas para funcionar. A regra do GAFI em si faz sentido. Agora, temos que nos perguntar se essa lei faz sentido ou não. E aí vem o terceiro ponto. Quem vai ser o regulador do mercado cripto? Qual vai ser a tendência no Brasil? Que vai seguir basicamente a tendência internacional, que é a financiarização do mundo cripto. Ou seja, o regulador principal que vai autorizar as entidades a operarem, a prestarem serviços com criptoativos, provavelmente vai ser o Banco Central. E a CVM fica como?
A CVM vai ficar com a parte que lhe cabe ainda de mercado de capitais, mas disse, né, aí os bastidores do mercado está falando que a CVM também tratará da tokenização. Como se dará essa divisão de tarefas entre Banco Central e CVM é algo que nós ainda iremos ver e precisamos do decreto que vai sair com essa definição específica. Além disso, outro projeto relevante no nosso mercado é o Real Digital. O Banco Central tem mostrado grandes esforços e está sempre trazendo notícias e avanços acerca do estudo do real, da utilização do real digital no Brasil. E tem o projeto LIFT também, que trouxe vários protótipos. Então, além da autorização das empresas, ele também vai cuidar do real digital. Só para concluir um pouco da minha fala. Então, temos um regime, um marco regulatório, um regime de licença, de autorização para entidades que vão prestar serviço, que vão agir nesse mundo cripto. Ainda há uma incerteza do nosso lado, que estamos no mercado, né, somos players de mercado, sobre a definição que se colocou lá sobre criptoativo, até sobre a falta de detalhes como utilização da tecnologia distribuída e descentralizada. A gente não entendeu por que isso saiu, isso estava na IN 1888 da Receita, não entrou no projeto de lei. Isso é um detalhe para a gente de uso de criptografia, DLT, que para a gente soou muito estranho. O regulador provavelmente vai ser o Banco Central e vai autorizar essas empresas. Sendo o Banco Central, é bem possível que ele já empregue regimes que já existem para entidades que são autorizadas, reguladas, supervisionadas por ele, como corretoras e IPs. E a questão da tokenização, que vai ficar a cargo da CVM, não sabemos ainda muito em que termos. Fazendo um apanhado geral do que estamos vivendo, é isso, até para eu não tomar muito mais tempo. Tiago, obrigada pelo tempo e fico à disposição. Obrigado você, Juliana. É uma explicação cheia de conceitos aí, de pontos importantíssimos para a gente. Acho que é um melting pot, né? Se pudesse usar a expressão, o mundo cripto, e ele tem ali várias questões a serem respondidas. Esse vai ser um ano, inclusive, muito, muito movimentado. Acho que um ponto interessantíssimo aí que você colocou é que a gente tem várias autoridades girando. Trouxe até o Daniel, que é o nosso próximo aqui, palestrante, e tem várias autoridades girando em torno de um conceito que a gente ainda tem um pouco não tão palpável, né? O livro do Daniel já traz aí essa problemática já na capa, né? Ao falar da natureza camaleônica. Então, vai ser difícil. Acho que o tributarista, o advogado que trabalha com regulatório, com compliance, toda essa equipe, ela vai ter bastante trabalho interessante esse ano, né? Porque é interessantíssimo trabalhar na prática com esse tipo de matéria para alocar o conceito de cada unidade dessa para não dar problema, né? Esse é o stick-push ali do lençol para ver, às vezes você cobre uma parte regulatória e descobriu o tributário, mas tem um outro problema de compliance, então você tem ali aquela confusão entre áreas, né? Nunca foi tão importante ter conhecimento multidisciplinar. E eu agradeço muito aí você, que é uma pessoa que está mais por dentro possível do ponto regulatório, do mundo cripto. Muito obrigado. Eu acho que, no final, a gente vai juntar aqui, anotei algumas polêmicas suas com de outras pessoas, né? E vou aproveitar aqui o tempo que você deixou, o restinho, para passar a palavra ao próximo palestrante aqui do painel, chamar Daniel de Paiva Gomes, ele que é sócio do VDV e Paiva Gomes Advogados, doutorando pela PUC e mestre pela FGV em Direito Tributário e autor do livro Bitcoin, a tributação das criptomoedas, e autor coordenador do livro de criptoativos, tokenização, blockchain e metaverso, ambos publicados pela Thomson Reuters. Daniel aqui, que é um nome já super conhecido de quem trabalha com direito e criptoativos, né? O livro dele serve de base, e o livro que ele coordenou, no qual tem artigo aí de todos os palestrantes, é praticamente a Bíblia, esse livro coordenado dos criptoativos e tokenização, tem matéria de tudo que é jeito lá, com as mais diversas abordagens. Eu passo a palavra aqui para o Daniel,
para ele fazer aqui suas contribuições sobre a tributação dos criptoativos. Daniel, o espaço é seu. Muito obrigado, Thiago. Realmente um prazer estar com você hoje, ao lado de amigos e amigas tão queridos. Falar depois da Juliana é um desafio, né? Porque ela, além de ser uma excelente acadêmica e pesquisadora, vivencia isso na prática de uma forma cotidiana, ímpar, e que poucos podem dizer que tem a mesma experiência. Então, queria, em primeiro lugar, parabenizar, Ju, pelas suas considerações sempre, assim, irretocáveis e muito cirúrgicas. Fico muito contente também de estar aqui ao lado da Dayana, da Jaqueline, do Eduardo. Não preciso falar da minha relação com o Eduardo, que acho que o próprio... são quase NFTs da mesma coleção, né? Se eu fosse fazer uma paródia aqui. E, Thiago, parabéns também pela moderação. Agradeço o Gept pelo convite, na pessoa do Thomas Ampessan, um amigo muito querido. E no que me cabe aqui, eu vou tentar trazer para vocês alguns apontamentos de pontos de preocupação e possíveis endereçamentos ou caminhos de uma possível janela de oportunidade para solucionar esses temas, porque falar de tributação de criptoativos não pode ser tomado de forma isolada, né? Eu sempre gosto de bater nessa tecla do direito tributário ser um ramo, isso não é novidade para nenhum tributarista, mas a gente tem que sempre estar trazendo à tona, no sentido de que o direito tributário ele é um ramo de sobreposição. Você não consegue falar sobre tributação de agronegócio sem entender as questões econômicas e regulatórias do agronegócio, assim como você não consegue falar sobre tributação de criptoativos, tokens, NFTs, sem entender a perspectiva tecnológica do funcionamento desses fenômenos, e sem entender também a perspectiva regulatória, né? Então, é muito interessante notar como a gente, quando trata do direito, né, ele também é em camadas. Faço aqui uma paródia ao Shrek, ao desenho, né? Quando tem uma determinada cena que eles falam da cebola, né? Que a cebola tem camadas. O direito é uma grande cebola, né? Então, assim, o tributário ele é literalmente a pele no final, porque eu preciso entender todo o arcabouço que veio antes para poder outorgar os efeitos tributários de uma forma adequada. E lidar com camadas é algo que o pessoal da tecnologia da informação, especificamente no mundo cripto, já faz com maestria. Então a gente precisa também se despir um pouco de preconceito do tipo, não, porque o direito traz burocracia, o direito trava. Não, mas espera aí, a gente está super acostumado na perspectiva tecnológica a falar em Layer 1, Layer 2, em bridges e tudo mais, mas a gente tem dificuldade de entender que o direito também é uma grande blockchain, né? Fazendo um paralelo aqui, eu tenho aí um WBTC que passa a ser envelopado num token ERC20 para ele ser enxergado pela blockchain Ethereum, é a mesma coisa que a carta precatória para cumprir uma decisão no exterior, né? Então, quando a gente começa a colocar isso em perspectiva, vê que, na verdade, esses dois mundos são muito mais parecidos do que a gente poderia imaginar num primeiro momento. Tem uma fala interessante que o Eduardo trouxe num evento do grupo de estudos de cripto lá da FGV, em que a gente contou com a presença da professora Lúcia Santaella, em que ele faz justamente esse paralelo, o metaverso do direito. Por quê? Porque a gente trabalha com ficções, e não é de agora, né? Então, pensando nessa perspectiva, talvez, envelopar e de encadeamento de camadas, é que a gente precisa avaliar a tributação, né? E eu acho que, até, Thiago, agradeço pelas gentis considerações sobre a obra coletiva. Eu acho que esse é um trabalho que eu gosto de brincar que ele é um DAO book, né? O pessoal fala muito em DAO, DAO, DAO. Existe uma baita incerteza sobre o que é isso na perspectiva tecnológica, na perspectiva regulatória, quais são os requisitos mínimos para uma DAO. Não vou entrar nesse ponto agora, mas esse livro ele só existe porque nós tivemos 94 pessoas engajadas em produzir conteúdo dessa natureza e de forma multidisciplinar e com essa acessibilidade. Por que isso? Né? Porque a gente ainda tem objeções muito primárias de pessoas falando assim, mas o Bitcoin só está na nuvem, o Bitcoin está na internet, ele não existe. Espera aí, você quando faz o Pix, você também não põe a mão nele, né? A manifestação intangível de um fenômeno financeiro no mundo tradicional nunca fez com que ninguém infirmasse a existência daquela transferência Pix. Então, por que eu vou questionar a existência do Bitcoin, do Ether e assim sucessivamente? Então, a ideia com esse trabalho é sempre aquele ethos de multidisciplinariedade, de interoperabilidade. E é nessa questão da interoperabilidade que lá em 2017 eu me deparei com essa expressão da natureza camaleônica que me pareceu cair como uma luva para esse mundo. Por quê? E aí fazendo um paralelo de novo com o mundo tradicional, né? A gente não tem dificuldade de reconhecer, por exemplo, a natureza camaleônica do ouro,
que ora ele é uma mercadoria, quando usado como adorno numa joia, ora ele é um ativo financeiro. E isso afeta a incidência tributária. A gente sai do ICMS, no caso de uma joia, para IOF, quando eu estiver falando de ativo financeiro. Então, é esse tipo de sensibilidade que tem que ser trazida a lume. E um outro ponto interessantíssimo, né? A gente não precisa de leis específicas endereçando todos os temas de forma absoluta. O direito, e isso é básico, independentemente da vertente que a gente siga, né? Às vezes mais positivista ou menos, né? Alguma coisa mais para o realismo, culturalismo. O fato é que o direito trabalha com a ideia de incompletude. O direito trabalha com a ideia de lacunas, porque nós temos regras gerais que abarcam fenômenos que não estão explicitamente tratados. Eu não preciso de uma regra expressa falando que quando você vende um card do Pokémon ou da NBA por $1 milhão, porque aquilo é super raro, eu não preciso de uma norma falando que a venda de um card do Pokémon está sujeita ao ganho de capital, porque isso já cai na regra geral da alienação de bens em sentido amplo, sujeitos ao ganho de capital. Então, querer dizer que a obrigação de tributar cripto surgiu em 2019, quando foi editada a IN 1888, é errado. Né? Eu sempre tive regras gerais que abraçavam esses fenômenos. E a gente percebe quando vê agora a legislação em sentido estrito, a Lei 14.478, a Juliana tocou num ponto extremamente relevante, que é o seguinte, olha, não se mencionou ali blockchain e DLT. A gente está trabalhando com uma noção ampla de ativo virtual. Então, nós não temos uma lei cripto, né? O pessoal no mercado fala muito, saiu a lei cripto. Não, saiu numa lei dos PSAVs, o prestador de serviço de ativo virtual. A nossa lei ela foca muito mais no aspecto subjetivo desse VASP, desse Virtual Asset Service Provider, o que é excelente, porque não se deve regular a tecnologia. Tentar regular a nível jurídico a tecnologia é a gente ter algo que vai ficar congelado no tempo, porque hoje a gente está falando de blockchain. Daqui a pouco pode ser que seja Hashgraph, Radix, Tempo, que são outras espécies de tecnologias de registro distribuído. Então, quem passar o olho, palavra por palavra, ou der um Ctrl F em DLT, registro distribuído, blockchain, hashgraph, token, criptoativo, não vai achar nada disso na nossa lei 14.478. E nem é esperado que se ache. Porque essa lei ela tem que ser perene e aí ela vai ser disciplinada a nível infralegal e a gente vai entender melhor o que o regulador quis dizer com isso. Né? Mas um ponto deve ser ressaltado desde logo. A assimetria conceitual em relação àquilo que está na Lei 14.478 e aquilo que a gente tem na Instrução Normativa 1888 de 2019. Vejam, nós estamos falando aqui de normas técnicas. Nesse sentido, é importante levar em consideração a necessidade de uma certa coerência, né, conceitual dos fenômenos, porque senão vão surgir dúvidas que não precisariam existir. Por exemplo, uma pergunta simples. Comprei um token de uma debênture no contexto do sandbox regulatório. Como que eu tributo isso? Bom, qual é o conteúdo desse token? Ele não é uma representação digital de uma debênture? A resposta está na própria pergunta. Nada mudou e tudo mudou ao mesmo tempo. Você está tributando uma debênture. A parte material, ainda que ela parece estar resolvida quando eu olho para o conteúdo, e isso me parece ficou muito claro quando a gente olha a resolução 75 recente da CVM que trata da questão dos fundos, e ela fala da necessidade de se atentar ao conteúdo do token para ver à luz desse conteúdo quais são as restrições regulatórias aplicáveis. Isso já mostra esse mindset. O parecer de orientação 40 também vai nesse sentido. Ele reforça a ideia de que as funções desempenhadas pelo token, pelo criptoativo, devem ser levadas em consideração, apresentando uma taxonomia tríplice, que é comumente adotada a nível internacional, que seria dos tokens de pagamento, os tokens de utilidade, que dão acesso a bens e serviços, e os tokens lastreados em ativos, né, os asset-backed tokens. Aí dentro disso a gente vai ter stablecoins, security tokens, non-security tokens, e assim sucessivamente. Por que é relevante destacar isso? Porque hoje, a nível de obrigações acessórias, a gente tem um certo overlap de declaração. Por quê? Se você compra hoje uma debênture, você vai inserir na sua declaração de ajuste anual ali, na sua aba de aplicações, investimentos, etc. Se for um instrumento híbrido, vai demandar uma análise mais complicadinha, mas fato é que você já tem os campos adequados para isso. Se você estiver falando de token, no sentido de Ether, Bitcoin, etc., nós temos ali um grupo específico destinado para 5 categorias de tokens, que seriam Bitcoin, altcoins, stablecoins, NFTs e tokens residuais. Até aí, maravilha. Agora, e se eu tenho essa debênture tokenizada? Eu tenho um mútuo tokenizado.
né? Eu tenho a minha participação numa SCP tokenizada. Eu vou declarar apenas em um ou em dois? Na ausência de uma dispensa em sentido expresso, eu seria obrigado a declarar em ambos os campos. Eu vou ter que declarar que eu tenho uma debênture, mas eu vou ter que declarar também que eu tenho um token. E isso, se não for feito de uma forma adequada, vinculando o conteúdo material com aquilo que é o seu veículo formal de representação, no caso o token, eu teria que vinculá-los, conectá-los na descrição, pode gerar uma falha comunicacional, por meio da qual, quando você aliena, obviamente você está alienando o token e está trazendo para o arrastamento a debênture. Se isso não for bem conectado na declaração, aos olhos do fisco você está alienando dois ativos. Hoje, então, a gente precisaria talvez de ou uma diretriz a nível fiscal, com uma atualização da IN 1888, talvez agora com o novo guia de perguntas e respostas, talvez uma retificação para esclarecer como superar esse óbice, ou a nível regulatório, né, mas alguma das duas coisas vai ter que existir, porque senão eu estou prestando a mesma informação duas vezes na mesma declaração em campos diferentes. E não me parece que isso seja eficiente e vai, na verdade, só gerar confusão, eventualmente processos de fiscalização para ver se uma coisa está conectada na outra, se não está. Então vai começar a gerar, talvez, uma disfunção sistêmica a nível fiscal desnecessária, quando muito melhor seria, aí a minha opinião pessoal, tá, a gente focar no conteúdo, não necessariamente no envelope, a não ser que aquilo que confira valor intrínseco ao token seja o próprio token, como, por exemplo, Bitcoin e Ether. Então, nesse caso, maravilha, eu vou declarar ali no meu grupo específico para criptoativos. Uma debênture tokenizada, na minha leitura, deveria continuar sendo declarada exclusivamente na aba respectiva para debêntures, com a informação na descrição de que a sua apresentação é em token. E por que isso? Vamos pegar um exemplo muito tradicional. Passagem aérea, há muitos anos atrás, era exclusivamente física. Eu migrei para o e-ticket. Continua sendo uma passagem aérea. Se agora essas passagens aéreas passarem a ser NFTs, o que mudou? Nada. Eu continuo tendo uma passagem aérea, né? Então, a objetificação daquilo num formato token não muda o seu conteúdo. E me parece que daqui a pouco, se o mundo virar no mundo inteiro de NFTs, então todo mundo vai ter aqui no grupo 8 ali um monte de NFTs, todos os ingressos de shows, ingressos de cinema, passagens aéreas, vai estar tudo naquela aba. E não me parece que esse seja o propósito. Por quê? Porque isso é destinado a bens e serviços, que é a própria exceção da Lei 14.478. Então, na minha leitura, a natureza camaleônica dos criptoativos, ela nos mostra, à luz da própria Lei 14.778, que talvez a gente tenha algo muito importante a aprender para fins fiscais com a perspectiva regulatória, qual seja, não vamos, né, complexificar o mercado de bens e serviços que será e já está sendo tokenizado com esse tipo de obrigação acessória, porque isso não é relevante, na minha leitura, para fins fiscais, já que os efeitos tributários continuam sendo aqueles tradicionalmente outorgados às operações com os respectivos bens e serviços. Então, com isso, para não exceder meu tempo, que eu já passei do regulamentar e estou no extra, eu encerro aqui minhas considerações. Agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizando a fala da Juliana, agradecendo novamente o convite e ansioso por ouvir aí a Jaqueline, a Dayana e o Eduardo, que eu tenho certeza que vão engrandecer ainda mais o debate. Então, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação, certamente trazendo aqui vários pontos interessantíssimos. Tomei nota de muitos deles aqui, né? Achei interessante usar um pouquinho do seu tempo regulamentar, fazer um comentário antes de passar para a Dayana. E achei bem interessante que quando você falou que não precisa de regra específica para tributar os criptoativos, né? E essa é uma pergunta. Eu criei um canal no YouTube para falar de forma simplificada. Logicamente que aqui a gente está tratando do tema com bastante especificidade. A Juliana trouxe ali de onde surgiu, mencionou o GAF, qual é o sentido que inspirou a lei, e você trouxe vários apontamentos técnicos interessantes. E uma pergunta que eu recebo sempre de leigo, né? A gente que trabalha com Bitcoin, com criptoativo de forma indireta, digamos assim, sempre tem aquele almoço que a pessoa pergunta, e a principal pergunta para mim é se eu vou ser preso. Muita gente pergunta se isso é algo irregular, é uma pergunta corrente. E a outra é, Thiago, como que pode tributar se não tem lei para tributar exatamente o Bitcoin e os criptoativos? Então, eu achei muito interessante esse seu ponto,
que o que para a gente, do meio jurídico, principalmente tributarista, tá, já acostumado com esse tipo de sistemática, sabe que tem a regra geral e que essa riqueza já é tributada, a renda já é tributada, e muita gente que é leigo acha que a tributação não existia ainda, e outros têm a corrente, são duas correntes entre os leigos, uma delas é bem interessante, é que a tributação surgiu por meio da IN. E aí, uma vez eu estava debatendo com um grupo de investidores, eles, Tiago, olha que absurdo, o governo instituiu a tributação sobre os criptoativos via IN, e precisa ser por lei. Isso é um absurdo. E eu achei interessante que para a gente não faz sentido algum, mas é engraçado isso, né? Que quando está na sua esfera de atuação, muita coisa é óbvia, né? A gente já toma aquilo como pressuposto e muitas pessoas, investidores de primeira viagem, eu acho que os criptoativos são a primeira porta de investimento de muita gente, inclusive os mais novos, né? Comprando ali um Bitcoin, um Ether e tal. E tem muito a ver com essas dúvidas. Eles não sabem ainda o básico. E eu criei até um canal que chama Tributando Cripto no YouTube para falar de forma, entre aspas, descomplicada, um pouco menos sem juridiquês. Isso tudo que a gente debate aqui com afinco de conceitos tão interessantes ali do direito tributário, que é um ramo de sobreposição. Se fosse falar sobre sobreposição aqui, já roda mais um evento inteiro para falar sobre isso, que é um ponto bem bacana. Mas muito obrigado, Daniel, por dividir aí seu conhecimento sobre a matéria. Sem mais delongas, que a gente está numa sexta-feira, 6/10, 2013, ano pós-pandemia. Então, vamos passar aqui a palavra para Dayana Udry, ela que é uma figura também carimbada aí nos eventos de criptoativos. Ela é procuradora do Estado do Paraná, doutoranda pela Universidade Católica de Lisboa, mestre pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada pelo IBET em Direito Tributário. Ela é autora de diversos artigos na área cripto, sempre fomentando informação do setor aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no site que ela tem também. Então, faz um serviço bem bacana para aqueles que estão se aproximando da matéria, além dos juristas. E, sem mais delongas, Dayana, o espaço é seu. Esperamos aprender mais aí com você agora. Obrigado. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar nesse painel de encerramento ao lado de amigos e amigas, né, conhecidas aí do ecossistema. Então, estar realmente trocando com vocês é muito rico. Então, eu agradeço, né, o convite, agradeço, né, em nome do Thomas, que me dirigiu esse gentil convite. E vou começar falando igual o Daniel falou, que era um desafio falar depois da Juliana. Imagine eu que tenho que falar depois da Juliana e do Daniel. Então, assim, não está fácil a minha situação nesse momento, né? Então, eu vou pedir já desculpa para os ouvintes, não tenham altas expectativas, porque depois dos dois é muito complicado a gente tentar manter o nível. Então, como eu tenho dúvidas, vou mudar o foco para não ter erro e não ter concorrência e tentar trazer um outro norte, né, para a conversa de hoje. E eu já começo fazendo uma provocação, porque o meu enfoque será na tributação de consumo. Então, quando a gente pensa vamos supor, meta-commerce aqui, no sentido de tentar dar um nome para o comércio, o consumo de intangíveis numa era de Web3, tá? Mas vamos tentar simplificar com o termo meta-commerce, com todas as ressalvas que o termo hoje está tendo. Então, a primeira pergunta é, o que é que muda sob a ótica da tributação sobre o consumo com o marco regulatório quando nós pensamos na tributação do consumo desse tipo de operações, né? E eu respondo que absolutamente nada, fazendo conexões, primeiro, com a fala da Juliana, quando ela trouxe muito bem o conceito de criptoativos e as excludentes, e ela colocou que uma das excludentes são os utility tokens. E o que utility token significa? Significa representação digital, né, que potencializa acesso a bens ou serviços, que, no fundo, são as manifestações de potenciais de capacidade contributiva para fins de tributação do consumo. Então, está fora do nosso marco legal, então não muda absolutamente nada. O que significa dizer, e aqui trazendo um paralelo ou uma complementação, né, ou me servindo do que o Daniel acabou de falar, nos coloca nos problemas práticos que nós já estamos vivenciando e que nós estamos hoje debatendo e vamos seguir debatendo nesse momento, que é justamente identificar
as operações, qual é a fenomenologia sobre a ótica tributária para fazer o encaixe normativo dessas operações. Então, o debate está, essa operação, ela é fato gerador, entre aspas, ou ela é hipótese de incidência de algum dos impostos sobre o consumo, que no Brasil basicamente vai ser ISS ou ICMS? E aí, que estão os debates? Porque, como vocês todos sabem, que estão aqui ouvindo, é muito fácil de a gente identificar se ISS ou ICMS. Tranquilíssimo, né? A gente acompanhou aí o Case Software, que é hoje a nossa, eu falo que é a nossa modus de raciocínio quando a gente pensa nisso, porque aqui a gente tira os subsídios para tentar identificar se as operações com aquele intangível, ela seria mais passível de tributação pelo ISS e pelo ICMS. Né? Então, a gente tem um desafio aqui, né, maior pela frente, que é justamente como eu identifico aquela operação e consigo tangibilizar para falar, essa operação, neste caso específico, se encaixa na hipótese de incidência mais do ISS ou do ICMS. E que aí temos pistas, como eu disse no leading case dos softwares, que, ao meu ver, assim, de uma forma bem simplificada, são duas perguntas básicas que a gente tem que responder. Se aquela operação tem previsão na lista anexa da lei complementar do ISS, que normalmente não vai ter, provavelmente não vai ter. E 2, se há transferência de titularidade. Porque, no fundo, se a gente parar para pensar, o ICMS hoje no Brasil ele está muito atrelado à transferência de titularidade. Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer. E hoje, no ecossistema de cripto, né, de Web3, que está mais hoje na moda, vamos falar assim, uma coisa um pouco mais ampla, a gente tem que analisar os termos de uso. E aí eu usaria ir além, que foi um debate que a gente teve na última reunião do grupo de estudos de debates da FGV, né, Daniel? Que é a pergunta de, será que nós temos que já avançar no due diligence do que está codificado no smart contract daquele termo de uso? O termo de uso ele vai fazer referência a um smart contract. Nós temos que analisar o due diligence se aquele smart contract está de fato falando que os termos de uso estão falando. Então, a gente já tem um outro problema de, eventualmente, ter que analisar e verificar se o que está dito nos termos de uso realmente é o que está codificado, né? Em suma, continuamos debatendo sobre isso. Só que, e eu quero avançar, né? Eu acho que é essa a provocação do Congresso, desses debates, né? Que, primeiro, é esse tipo de dificuldade que nós vamos continuar enfrentando, e é uma dificuldade muito... vou até correr o risco de ser, né, repetitiva, complexa. Porque se a gente parar para pensar a lógica da tributação do consumo, o sistema que nós vamos ter que estar trabalhando, estamos trabalhando hoje, ele é uma lógica estruturada numa forma de consumo ou de operações econômicas de uma economia tangível. Não é à toa que a gente fala que está muito no modus operandi, na lógica industrial. Então, se a gente parar para pensar que hoje nós vivenciamos a terceira e quarta revolução industrial, que nem sei se poderia ser chamada de revolução industrial, porque a lógica não é de industrialização, é outra lógica tecnicista, que seria, talvez, um outro debate para um outro dia, de a gente tentar dar nome ao que está acontecendo. Mas o ponto é, nós estamos trabalhando com uma lógica que não serve para o que a gente está vivenciando. E aqui, já fazendo um link com... eu acho o tema, né, do grupo de estudos, que é políticas tributárias, eu acho que é o momento, talvez, de tentar olhar, ok, essa é a realidade, essa é a história da arte, mas nós começamos a ver tendências, começamos a ver mudanças. Então, vamos falar um pouco sobre tendências, sobre mudanças, ou como a gente pode estar adaptando o sistema para comportar de uma forma melhor a tributação do consumo, facilitar a compreensão e a tributação do que está acontecendo, sem olhar que isso é dinâmico. Então, a gente tem que estar olhando tendências internacional, porque outro fato, como muito bem trouxe a Juliana na primeira fala, nós estamos falando sempre de operações globais, transfronteiriças, então não tem como a gente desassociar da ideia de globalização e desse debate internacional, não tem como não trazer isso para o contexto. Então, feitos esses, né, eu vou fazer 2 pontos, pincelamentos, que eu acho que é importante a gente estar avançando na política. Primeiro, que eu acho que o Daniel já teve a oportunidade de outros debates, né, e o Edu de me ouvir, é a primeira pergunta que eu faço. Quais são as dificuldades que a intangibilização da economia tem trazido para os sistemas de tributação do consumo no mundo, numa perspectiva macro? Primeiro, identificação de nexo.
qual é o país que vai tributar. E 2, como é que eu vou fazer que aquele país que é o competente, de fato, recolha o tributo, de enforcement. Esse é um problema novo? Não é. Se a gente pegar todos os debates, né, da OCDE relativamente ao e-commerce, desde 98, da Conferência de Ottawa, o mundo debate como é que vai se adaptar os sistemas de IVA, que é a tributação do consumo no mundo, tá? A essa nova era da intangibilização do consumo. Então, não se trata de debates novos. Eu acho que nós estamos trazendo uma camada maior de complexidade, porque cada vez mais nós descentralizamos, né, os pontos, as operações, onde está o enforcement. Eu acho que é uma camada a mais, mas não é um novo debate. Então, se não é um novo debate, a gente talvez não tenha que inventar a roda, a gente tem que partir do que já está consolidado e tentando, a partir daqui, avançar e estressar para verificar se é aplicável, se não é, ou se tem outras formas de fazer isso. E se a gente olha por essa perspectiva de políticas tributárias, mundo, macro, tributação sobre o consumo, e olhando o paradigma do consumo, do e-commerce, eu falo que é o e-commerce de primeira geração, mas talvez hoje estamos falando de um e-commerce de segunda geração com os criptos, mas com esse e-commerce de primeira geração, quais são as respostas que os sistemas mundiais acordaram? Porque são acordos políticos. Primeiro, tributação do destino, onde está residido, ou está estabelecido, ou tem domicílio, o consumidor, por uma questão de concorrência global, pensando do ponto de vista global. E 2, enforcement, no primeiro momento, que é uma solução que eles mesmos dizem que não é melhor, seria uma ideia de quando eu tenho business to business, ou seja, empreendedor para empreendedor, no consumo transfronteiriço, quem recolhe o IVA é o estabelecimento destinatário. Então, quem vai recolher vai ser o próprio consumidor, no país em que ele está sediado. Agora, quando nós temos uma operação business to consumer para o consumidor final não vai fazer esse trabalho, então joga-se para o empreendedor que está no país estrangeiro e falando que tem que ser um procedimento simplificado aqui. Por que não é útil? Porque você vai ter que obrigar um estabelecimento que não tem sede, não tem familiaridade, às vezes, com o destino, tributar o país em que, em tese, está sediado o consumidor, além de todos os controles que têm que ser dados. Avançou o debate internacional, hoje a gente discute muita responsabilização das plataformas, porque eles são os principais agentes que potencializam esse consumo global, mundial, e que, de fato, facilita todo esse efeito de alcance de massa e de rede no mundo. Pois bem, e aqui a gente começa a ter debates aqui no Brasil de plataformas. Se a gente traz esse cenário para o cenário da Web3, que, no fundo, me parece que, nesse momento, é um prolongamento, é um e-commerce de segunda geração, com algumas peculiaridades, a gente talvez tem que começar a avançar no debate de como é que a gente pode ter esses nortes principiológicos, olhando para o nosso sistema e tentando adaptar o nosso sistema interno a esses tendências globais, porque é natural que, quando nós temos um consumo global, os países tendem a ter uma certa harmonização para evitar dupla tributação, a não tributação e a possibilidade de tributação no mundo, né? Então, a gente tem realmente caminhado para isso. Só que nós estamos no começo, acho que esse que é o ponto que a gente tem que falar. Apesar de o Brasil ser hoje, né, dados que acho que todos vocês conseguem facilmente ver aí nos nossos Googles da vida, que, de fato, o Brasil, nós somos hoje o segundo país em número absoluto que são aderentes a NFTs do mundo, né? Em números de criptoativos de maneira geral, nós somos o 7º lugar mundial, ficando à frente, inclusive, de muitos países aí que, em tese, seriam potências. Nós somos ávidos, os brasileiros são ávidos por tecnologia, a gente adapta-se muito facilmente. Então, por isso é importante a gente fazer esse debate desde já. Como que nós podemos adaptar o consumo de intangíveis, olhando as residências internacionais, adaptando o sistema nosso interno? Porque nós temos hoje um momento de construção deste e-commerce de segunda geração. Então, hoje nós vemos os investimentos, os venture capitals, fortemente investindo em infraestrutura de Web3, porque nós temos que melhorar, sim, cultura, no sentido de entender o que são os criptoativos, não são criptomoedas apenas, não é Bitcoin, muito pelo contrário, nós estamos falando de um ecossistema muito maior. Então, tem a questão do cultural,
tem o gap de usabilidade, de facilidade, né, da experiência do usuário que nós estamos administrando cada vez mais empresas. Tudo isso para dizer, nós estamos construindo uma nova forma de facilitação de consumo mundial. E a tributação do consumo, se quiser se adaptar a essa era, tem que estar olhando as tendências nacionais, estressando as dificuldades e, de fato, a gente está discutindo isso a sério hoje no Brasil por uma questão de rapidez das mudanças, da aptidão brasileira para esse tipo de produto, e a gente tem muitos estudos que mostram que sim, maior país da América Latina que consome isso, né? Então, é um momento, talvez, de fazer uma provocação, já que estamos no Congresso de Políticas Fiscais, de levar a sério esse debate, pensar em reforma tributária, que tem o foco no consumo, mas já pensando de forma muito vanguardista, em certa medida, de que forma a gente vai adaptar o sistema hoje para essa economia que a gente está vendo nesse momento ser construído. E com isso, feitas essas provocações, eu agradeço a palavra para a gente ter mais tempo para debate e agradeço a oportunidade de estar aqui, enfim, dividindo os meus anseios com vocês. É isso. Obrigada. Obrigado, Daiana, pelas suas considerações aqui, sempre brilhantes. Acompanho você aí em vários eventos online e é sempre uma oportunidade de aprender sobre, principalmente esses pontos de conexão que você vem falando muito, né? O aumento da dificuldade para se cobrar um ISS, um ICMS, e também evoluindo para questões do metaverso, que é algo que eu já vi você abordar de uma forma bem bacana em diversos eventos. Então, muito obrigado. Acho que vou trazer aqui alguns pontos para a gente discutir depois. Logicamente, não vou tomar o tempo do Eduardo, a segunda figura da coleção dos NFTs Paiva Gomes, né? Nós temos aí os NFT Paiva Gomes. Eu não conheço a tiragem, mas parece que são 2 tiragens só. Não sei se tem um outro irmão aí, né? Tem um terceiro. Eu brinco com algumas pessoas. Existe um amigo nosso, em comum de várias pessoas, que é o Alexandre Evaristo, e ele está em todos os conselhos. Ele escreve artigos todos os meses em múltiplas plataformas, e eu suspeito que ele tem aí um irmão, ou 2 ou 3, que trabalham nos bastidores, igual aquele filme lá do Mágico, e eu acho que os irmãos Paiva Gomes não são só 2, né? Devem ser vários outros, mas eu vou entrar nessas considerações depois. Muito obrigado, Dai, pela sua contribuição. Acho que é uma dificuldade gigante você estabelecer esse elemento de conexão, né? Para quem trabalha com direito tributário internacional, sabe que a gente teve essa discussão fortemente há muitos anos, né? Ela se estendeu com relação ao estabelecimento permanente, só que agora você colocou um grau de dificuldade gigantesco, né? Eu não lembro quem foi que falou, acho que foi a Juliana, que nós estamos aí com o primeiro ativo realmente global, né? Um ativo que se movimenta rapidamente, igual o filme da Marvel, e ele está aqui, ele é transacionado para o Japão e etc. Imagina agora para você ter a rastreabilidade, a gente sabe que tem algumas moedas mais, outras menos, mas a identificação desse elemento de conexão vai ser um desafio gigantesco, né? Conectando também com a fala de alguém que comentou sobre DAO, acho que a Juliana também falou um pouco sobre DAO, e o Daniel, e imagina que eu estava tratando outro dia desse, vendo para uma empresa, e a gente estava analisando o recebimento de um rendimento de uma DAO. E aí, quem pagou? É um agente interno, externo, tem retenção na fonte, é carnê-leão. De onde está vindo o pagamento feito por uma DAO? Né? Isso vai muito aí ao encontro do que você está falando, referente ao desafio de estabelecer um elemento de conexão. Né? Mas, sem mais delongas, agradecendo a Daiane, passando a palavra para o outro elemento da coleção de NFTs Paiva Gomes, né, tirando apenas uma brincadeira aqui para apresentar o Eduardo de Paiva Gomes, que também é uma figura extremamente conhecida aqui, como todos da mesa. O Eduardo, que é sócio do VDV e Paiva Gomes Advogados, doutorando pela PUC e mestre em Direito Tributário pela GV, autor do livro Tributação da Impressão 3D e autor-coordenador também da Bíblia dos Criptoativos, que é a Criptoativos, Tokenização, Blockchain e Metaverso. Né? Muito obrigado, Eduardo, pela sua presença, logicamente palestrante em diversos
em diversos congressos e eventos. Esqueci de falar do Daniel, e lembrando aqui, pelo currículo do Eduardo, que ambos são mestrandos pela Universidade de Nicósia. Eu acho que ele poderia começar matando a curiosidade de como foram parar na Universidade de Nicósia, né? É algo meio abstrato, sempre que leio eu tenho essa curiosidade. Já tive a oportunidade de saber o porquê, mas é algo interessante. E é isso, passo a palavra sem mais delongas ao Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Desculpe as brincadeiras aqui, que você é a outra parte. Eu ia até, uma ofensa fazer isso com o irmão que vem a posteriori, né? Mas o currículo de ambos é praticamente o mesmo, eles correm em paralelo. Logicamente, um escreveu sobre Bitcoin e outro tributação da impressão 3D, né? Um está doutorando na PUC, o outro está invadindo todos os eventos aí para falar de criptoativos. Então, sem mais delongas, passo a palavra para você. Muito obrigado aí pela sua presença, e agora é hora de pegar a caneta e anotar de novo. Obrigado, Thiago. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Thomas e o Alberto, né, na pessoa deles, por esse congresso tão plural, né, temas muito desafiadores, temas atuais. Então, parabéns pela organização e pela preocupação em fazer esse evento com uma acessibilidade muito grande, né? Lembremos que este é um evento 100% online e gratuito. Então, a difusão do conhecimento de forma gratuita é algo que deve ser louvado e aplaudido. Então, parabéns a todos e todas que organizaram esse evento e viabilizaram aqui o nosso encontro digital, que não é no metaverso. Já estou fazendo esse disclaimer para estabelecer algumas balizas conceituais, né? E um prazer estar aqui com a Dayana, com a Juliana, com a Jaqueline, com o Daniel e com todo mundo aí que está nos assistindo. Tá? Então, já só esclarecendo uma dúvida que você trouxe, Thiago, sobre a Universidade de Nicósia, que se conecta, curiosamente, com a minha fala. A gente sabe que o direito cria suas próprias realidades, né? Isso a gente sabe há muito tempo, né? Diferentemente da natureza, as consequências são imputadas de maneira legal, né? E não necessariamente elas casam com aquilo que a gente vê de maneira empírica. O que eu estou tentando dizer? Se eu solto uma caneta e ela cai no chão, o que aconteceu? A lei da gravidade, ela é imperdoável, ela vai atrair aquele objeto ao chão. O direito não. O direito pode dizer que um navio está submetido à hipoteca. Ué, mas hipoteca não é um instituto de direito real de garantia aplicável a bens imóveis? Mas, por um critério de praticabilidade, por um critério da legislação, foi estabelecido que o navio está submetido à hipoteca e está vinculado ao porto, etc. Tem toda uma sistemática, mas eu vejo que o navio ele atraca, o navio se move pelos mares, mas mesmo assim ele está submetido a um instituto de direito real aplicável a bens imóveis. E por que isso se conecta com a sua pergunta que você trouxe, Thiago? Muitas vezes os juristas e as juristas devem opinar sobre fatos em relação aos quais existem desafios de ordens mercadológicas ou técnicas e tecnológicas. Cientes desses desafios, é que eu e o Daniel ingressamos no mestrado da Universidade de Nicósia, onde temos lá o Andreas Antonopoulos, que escreveu Master in Bitcoin, Master in Ethereum, em que ele dá todas as diretrizes para a compreensão da tecnologia. É esse o principal ponto de regulação que, na minha visão, deveria ou deverá ser observado em relação ao tema aqui sobre o qual estamos tratando. E até tentando trazer alguns temas e questionamentos, né, porque me parece que este congresso visa situações propositivas. Proponho aqui ao debate entre nós e também, obviamente, aos nossos espectadores e espectadoras. Vejam, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro, e eu estou até aqui com a legislação aberta, é que a Lei 14.478 de 2022, se você for jogar na internet, vai estar escrito Marco dos Criptoativos, na verdade não é o Marco dos Criptoativos. Tá? E aqui conecto muito com a brilhante fala da Juliana, que contextualizou tudo para a gente conseguir entender o que essa lei fala. Em linhas gerais, essa lei regula algumas pessoas específicas, que são as tais dos prestadores de serviços de ativos virtuais, não é? Que lá fora são conhecidas como VASPs, os Virtual Asset Service Providers, e aqui são os PSAVs. Então, primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro já, que só a perspectiva que vai me traçar, que é a minha diretriz para a perspectiva tributária, ela não regula de maneira geral os criptoativos, mas regula alguns players, e alguns players que eventualmente podem ou não estar submetidos a essa regulação, com todas as consequências tributárias decorrentes disso, né?
eu quero trazer aqui 2 pontos de reflexão sobre essa legislação, né, sobre a perspectiva tributária, partindo da premissa que o direito tributário é um ramo de sobreposição, e como o Daniel falou, o direito tributário é como se fosse uma cebola, né? Então, pensando nessas diversas camadas, né, quando a gente vem aqui no artigo 3º da Lei 14.478, o que esse artigo fala? Para os efeitos desta lei. Sempre tenham em mente, então, que no critério interpretativo, para os efeitos desta lei, a gente está contextualizando numa perspectiva, então, vertical, vedando-se, em tese, a intertextualidade com outros diplomas. Então, para os efeitos desta lei, ou seja, para os efeitos dessa regulação de prestação de serviços de ativos virtuais, o que é o tal do ativo virtual? E virtual é uma palavra infeliz, na minha opinião, porque virtual é aquilo que não existe. Melhor seria se fosse digital, que é aquilo que prescinde de forma física para ser apreendido pelos nossos, pelo direito, pelos fenômenos, pelos órgãos sensoriais. Né? Então, considera esse ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos, aqui é o primeiro ponto, ou com propósito de investimento. E aí vem a minha pergunta, conectando também com as ponderações da Dayana. Um NFT que dá acesso a bens e serviços, eu posso dizer que é um ativo virtual para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento? A princípio, não. Porque os NFTs, em algumas oportunidades, vamos dizer assim, eles se referem a bens ou serviços. E aí eu caio nas exceções do artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, considera-se ativo virtual, não incluídos, inciso 3, instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados, ou a benefício proveniente desses produtos ou serviços. Então, um NFT, um token de utilidade, não estaria submetido a essa regulação. Mas eu continuo tendo todo o problema que a Dayana falou, de tributação do consumo. Isso aqui é ICMS, isso aqui é ISS, né? A gente sabe que hoje o consumo pode se dar de forma intangibilizada. Aí já vou adiantar um pouco aqui, que seria a grande revolução, entre aspas, tributária em relação a plataformas metaversiais, mas que plataformas que sejam verdadeiramente metaversiais. Né? Não uma reunião de Zoom, não uma audiência. Né? Às vezes sai notícia falando que foi feita uma audiência com avatares. A mera utilização de um avatar não diz que aquilo é um metaverso. Não é? Então, o primeiro ponto de reflexão que eu queria deixar aqui é que NFTs, via de regra, não estão submetidos a essa legislação. Por quê? Porque não são meio para a realização de pagamento ou não tem propósito de investimento. E aqui a crítica. Propósito de investimento, uma expressão lacunosa, né, vamos dizer assim, uma textura muito aberta. Então, a depender da estrutura do negócio ou das condições em que esse NFT é negociado, não ouso afastar a possibilidade de que o NFT seja tido como um propósito de investimento, e aqui um conceito próximo de security token. A gente sabe que teve recentemente a qualificação como security tokens dos NFTs relacionados à NBA. E aqui tem um artigo muito interessante do Lucas de Lima Carvalho sobre a tributação desses NFTs especificamente envolvendo esportistas. Um artigo muito interessante, recomendo a leitura. Então, esse NFT, vejam, um NFT que em tese daria acesso a um serviço ou a um bem, ele foi qualificado em razão de circunstâncias excepcionais como security token. Opa, se é um security token, então eu deveria observar a legislação nossa aqui brasileira, a Lei 14.478. Ora, então, eu que era uma pessoa que negociou isso, não estava devidamente regularizada, não estava observando a regulamentação dessa legislação, então eu atuei de forma, entre aspas, ilegal, eu atuei de forma fora da regulamentação. Esse é um impacto que pode surgir em razão da dinamicidade dos negócios de criptoativos. E esse aparente conflito, essa zona cinzenta ou essa zona de penumbra, envolvendo diversos reguladores. Porque se a gente for além, a gente vai ver que o conceito de ativo virtual da Lei 14.478 é diferente do conceito de criptoativo da IN 1888. E aí a gente vê que a Receita Federal adota alguns elementos para um conceito, enquanto que a Lei 14.478 adota outros elementos para, em tese, entre aspas, o mesmo conceito. Né? Eu, na minha visão aqui, trago para o debate sempre construtivo, me parece que a Lei 14.478 ela vai além ao não exigir criptografia e utilização de ambientes, plataformas, tecnologias de registro distribuído para a negociação desses ativos. Então, em tese, essa lei poderia pegar quaisquer tipos de ativos que prescindem de manifestação física para sua negociação ou sua expressão, apreensão pelos órgãos sensoriais. Então, esse é um ponto de extrema relevância na minha visão.
E o que eu poderia aqui dizer é trazer em relação ao metaverso, né? Primeiro, acho que já ficou bem nítido a minha crítica em relação ao conceito de metaverso, né? Estou estudando isso no doutorado da PUC com a professora Clarice, adotando uma perspectiva filosófica também, e o construtivismo lógico-semântico, o pragmatismo e a semiótica, os desafios para a gente conceituar um metaverso. Existem diversos conceitos de metaverso na literatura, né? Mas me parece, aqui eu faço remissão a um artigo que eu e o Daniel escrevemos, que os metaversos, para que a gente tenha algo que seja realmente um metaverso, né, a gente teria que ter uma plataforma e um ambiente digital interconectado, descentralizado, distribuído e de realidade estendida. Acontece que hoje algumas plataformas fazem uso de algumas dessas características e se dizem plataformas metaversiais, quando na verdade, se a gente pegar um conceito e depurá-lo até o final, me parece que metaverso nós teríamos que ser um pouco mais rígidos para que a gente possa falar que algo é metaverso. Hoje, eu diria que nós teríamos algo próximo como a Diana pontuou, de plataformas que você pode fazer o tal do meta-commerce, você consegue ter um consumo intangível, não é? Alguns países até suscitam uma discussão de tributar a renda digital, entre aspas, mas me parece que renda é renda, independentemente de uma manifestação física ou digital, tudo é renda, né? Se eu presto um serviço e sou remunerado em criptoativos, eu, como advogado, meu serviço é intangível. Eu coloco num suporte para que ele seja apreendido pelo meu receptor. Mas isso não quer dizer que o meu serviço é tangível. Vejam aqui a diferença. Na verdade, o direito, e aqui sempre trazendo ao debate, me parece que o direito já nasceu lá atrás pronto para apreender fenômenos que prescindem de forma física. Se a gente for ver o conceito de estabelecimento para fins de ICMS, a lei fala local edificado ou não. Ora, edificado ou não. A lei complementar do ISS, lá nos serviços do item 3 da lista anexa, fala dos serviços de locação, prestação de serviços, etc., mediante locação de escritórios virtuais. A lei complementar 116 é de 2003. Então, toda essa estranheza de como tributar, o Thiago até pontuou, veio a IN agora que começou a tributar criptoativos. Não, na verdade não. Me parece que com a lei 14.478 a gente pode ter alguns choques regulamentares, no sentido de que até trago aqui também o livro Tributar na Era da Técnica, do professor Lucas, um livro muito bom, excelente para a gente entender o papel que os órgãos reguladores desenvolvem na definição de fenômenos para fins tributários. Como o Daniel pontuou, o direito tributário é um ramo de sobreposição. O direito tributário vai ver o que todo mundo está falando para ele, no final, dizer tributo ou não tributo, sob a perspectiva de juros, royalties, etc. Vejam, direito civil, juros, pode ser pago in natura. Por direito tributário, não. Então, para o direito tributário, estabelecimento não depende do local físico. Para o direito civil, estabelecimento nem é o local em que se desenvolve a atividade. O conceito de estabelecimento de direito tributário também é ligeiramente diferente do conceito adotado pelo direito civil. E se a gente for lá no Código Civil também, salvo engano, no artigo 1142, ele fala de locais virtuais. E qual que é a ficção criada pelo direito, e aqui conecto no início da minha fala, vai ser o local em que eu registrar. Ou seja, o direito ele começa a colher pontos de registro para garantir o tal do enforcement. É isso. Para que veio a IN 1888? Para garantir um ponto de enforcement, para que eu possa rastrear essa manifestação de riqueza, mas que já é apreendida hoje. Se eu tenho uma pessoa que negociava criptoativos, nunca declarou, e depois experimenta uma variação patrimonial extremamente agressiva em determinado ano, óbvio que eu tenho um patrimônio, um acréscimo patrimonial a descoberto. Infração já prevista na legislação tributária, tipificada, tenho todo um regramento já para isso. E a gente vê que não há não gera espanto, né? O que nós precisamos, e aí conecto com a pergunta do Thiago sobre por que a Universidade de Nicosia, nós precisamos entender a tecnologia. E talvez por isso a nossa lei 14.478 delegou a algum órgão do Poder Executivo Federal estabelecer o regulamento infralegal, não é? Talvez a intenção é dar nas mãos de quem entende muito falar da tecnologia, algo muito positivo. Então, a Lei 14.478, embora seja principiológica, ela delega esse poder e, na minha visão, de maneira acertada, permite que haja aí uma interlocução muito grande para que a regulamentação infralegal seja estabelecida de uma maneira que não estrangule o mercado, mas também que regulamente os players, não é? Sabemos que os tributos devem ser recolhidos para a implementação de políticas públicas. Aqui, minha ponderação nós temos que ter um rigor técnico e tecnológico para a correta delimitação dos fenômenos, para não tributar algo
além e nem a menor. Nesse contexto todo, me parece, então, que o grande desafio que se avizinha é os fenômenos nativamente Web3. Né? E aqui me parece que é um ponto da fala da Jaqueline, que vai falar em seguida. Foi graduando, né, a dificuldade. Primeiro a Juliana, Daniel, Dayana, eu tomei uma tripla dificuldade, né? Então, cada vez maior dificuldade para tratar desse tema, embora apaixonante. E falando de plataformas metaversiais, é que conectando no tema que eu preciso trazer, que é a intersecção com a Lei 14.478, que não é um marco regulatório dos criptoativos, na minha opinião, é uma lei que define aí as prestadoras de serviços ativos virtuais. Vamos ao artigo 5º, tá? Considera-se prestadora de serviços de ativos virtuais a pessoa jurídica que executa em nome de terceiros pelo menos um dos serviços. Aí tem vários serviços lá, troca entre ativos, troca entre um ou outro, transferência de ativos, etc, etc. Custódia, né? O inciso 4, que é muito importante, custódia. Aí vem a minha pergunta. Plataformas metaversiais estão submetidas à Lei 14.478? Depende, né? Todo jurista vai falar depende, mas aqui eu vou trazer alguns elementos para tentar lastrear a minha opinião, né? Executar em nome de terceiros, um termo muito amplo, vai ser executar o quê? Sob a perspectiva tecnológica, de assinatura da transação, por exemplo, de iniciação da transação, ou executa diferente, né? O que a regulamentação infralegal vai dizer isso desse executa em nome de terceiros? Se eu sou uma plataforma metaversial que permite a troca, mas eu não faço a custódia, a pessoa vai lá e conecta a wallet, e aí, a partir da conexão da wallet, as transações ocorrem. Eu não faço a custódia. Em tese, eu não faço a troca. Eu sou uma prestadora de serviços de ativos virtuais, e parece que a regulamentação infralegal vai desenvolver um papel extremamente relevante para a definição desses termos. Se esses termos não forem definidos adequadamente, enfrentaremos aí conflitos interpretativos, como sempre enfrentamos. Na linha do que a Dayana pontuou, o direito tributário sempre viveu com o duelo entre forma e conteúdo. E aí vem a dúvida, NFT, como eu vou tributar? Forma e conteúdo. O que esse NFT está te dando? Esse NFT é um serviço, mas lá na frente eu usei, na verdade, esse NFT como um propósito de investimento. Eu usei aí como um security token, travestido. Ora, você tem que sofrer as consequências em razão do conteúdo e não da forma. Não é? Me parece que esse é o endereçamento que o direito tributário vem adotando há muito tempo. O que eu espero, né, o que eu espero que aconteça com muita sinceridade, é que toda a construção jurisprudencial que tem sido feita em relação à tributação sobre o consumo, toda a construção doutrinária que tem sido feita, não seja abandonada só porque estamos, em tese, analisando um fenômeno novo. Talvez a forma seja nova, mas o direito já tem elementos para apreendê-lo. E aqui, parabenizo também todo o corpo técnico dos órgãos reguladores CVM, Bacen e Receita Federal, que estão muito à frente e preocupados em tornar o Brasil um hub cripto, né? E isso é extremamente positivo para o país. Então, se eu puder encerrar minha fala, eu repito, o direito cria suas próprias realidades. A questão é que muitas das realidades entram em conflito no próprio direito, não é? Então, a gente tem zonas cinzentas em que o tributário quer ir para um lado, mas o direito civil, empresarial, comercial, security, etc., foi para outro. E aqui reside o nosso desafio, que é enfrentado há muitos e muitos anos, e que com certeza aí vai ter teremos novos desafios, né? Mas cientes de que toda a doutrina e toda a legislação já existente, válida, vigente e eficaz, ela é plenamente aplicável. Então, muito obrigado, Thiago, devolvo a palavra e agradeço mais uma vez por estar aqui entre amigos e amigas e ao GEPT pela iniciativa aí louvável. Muito obrigado, Eduardo, aí por compartilhar tanta informação relevante. Sexta-feira, no finalzinho do expediente, acho que o pessoal está ligado aí, porque são muitas questões realmente relevantes. A gente vai ter um embate entre órgãos e realidades, né? Essa frase ela é conhecida de todo jurista, principalmente quem passou ali por uma escola um pouco PBCista, que é o caso da nossa próxima palestrante, que está enraizada no PBCismo, mas sabe que o direito cria suas próprias realidades. Essa é uma frase que, para a gente, é muito óbvia, mas para quem está de fora, é muito estranho você ver um órgão regulador e uma lei dizendo coisas díspares, né? O próprio livro do Lucas tem como tema, que era a tese do doutorado do Lucas, Tributar na Era da Técnica, ele tem exatamente esse mote central de alinhar a briga entre um órgão falando uma coisa, outro falando outra, e agora a gente vai ter realidade de tudo que é lado.
direito tributário de um lado, CVM do outro, e Bacen do outro. Né? Então, essa questão do direito ser o ramo de sobreposição, ela é fantástica. Eu sou apaixonado por esse tema. O meu mestrado ele foi sobre a relação entre direito tributário e direito privado, exatamente para avaliar isso, até onde vai a sobreposição. Essa frasezinha, para efeitos dessa lei, é um negócio muito, uma carta na manga, né? É como se fosse o Coringa, o para efeitos dessa lei. Tipo, tudo dizia que era juros, mas para efeitos dessa lei, você usa a carta e você troca. Parece aquele jogo de mímica, você troca, ele deixa de ser juros e passa a ser outro rendimento, passa a ser rendimento de aplicação de renda fixa. Enfim, você muda a realidade da coisa para fins tributários. Esse é um ponto interessantíssimo. Acho que aquele que trabalha com direito tributário, ele tem sempre desafio, né? E se engana muito, eu acho muito engraçado que os leigos acham que a gente trabalha sempre com números, quando, na verdade, a gente trabalha plenamente, quase 95% do tempo, com conceitos, né? O que é o criptoativo, o que é o virtual, o que é o digital, onde está a plataforma, onde está o elemento de conexão. Então, é muito interessante como é deturpado. Às vezes, a pessoa diz, não, mas eu não sou muito bom de conta. Eu disse, realmente, você pode vir para cá tranquilo, que você vai trabalhar só com conceitos. E na sua fala ficou muito claro essa problemática que a gente vai enfrentar aí para alinhar os conceitos de órgãos reguladores e do legislador e de esferas afins. Muito obrigado, Eduardo. Eu vou passar agora, a gente tem um desafio grande, acho que é a palestrante que tem o maior desafio, que é falar depois de todo mundo, né? Sobre, logicamente, que um tema vasto como criptoativos tem pano para manga aí para uma maratona, né? Como o pessoal da tecnologia gosta de hackathon, né? Que é 24 horas direto e segue à noite. Acho que a gente tem assunto suficiente, mas a Jaqueline Maier da Costa Udibras tem a missão aqui de encerrar nosso evento. Logicamente, a gente vai abrir ainda para perguntas ou para debate entre os palestrantes. Se você quiser mandar sua pergunta aqui no chat, fique muito, muito à vontade. Mas eu vou passar, para mim, a maior dificuldade era decorar o nome inteiro da Jaqueline, eu ler ele aqui inteiro, né? Popularmente conhecida como Jaque, uma pessoa aí que, quem é do mundo acadêmico já trocou ideia com a Jaque, já viu suas apresentações, ela está onipresente ali em diversos congressos e palestras, pós-graduação de Direito Tributário do IBET, da PUC, enfim, ela está sempre abrilhantando aí os eventos com seu conhecimento. Ela é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo e advogada no escritório do Paulo de Barros Carvalho. Então, ela bebe da fonte aí essas questões conceituais e vai trocar um pouco sua experiência com a gente sobre a tributação dos criptoativos. Jaqueline, a palavra é sua, fique à vontade e estou a postos aqui para aprender com você. Boa tarde a todos. Eu estou aqui fazendo a minha conta do tempo que eu tenho, considerando que estamos aí na sexta-feira, sou a última palestrante do evento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente pelo convite, a pessoa do Thomas. Gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa. Nós sempre estamos juntos em diversos eventos, é sempre uma honra poder aprender com vocês, porque eu acho que é um momento em que nós temos maior grau de aprendizagem quando a gente pode estar juntos discutindo esses temas numa mesa como essa. Para mim foi uma honra ouvir todos que falaram ali antes de mim, e é uma missão quase impossível conseguir complementar e trazer novos aspectos sobre tudo que já foi dito, porque são pessoas incríveis que sempre falam e trazem tudo de uma forma muito completa. Então, eu vim anotando aqui, meu caderninho está aqui, para eu não me esquecer de nada, e eu vou distribuir, né, os meus minutos em 3 blocos. Bom, primeiro eu vou falar do que é o Web3, considerando a nossa audiência, que é uma audiência bastante heterogênea, em virtude da amplitude de temas que foram discutidos nesse congresso. Em seguida, eu vou falar como a Lei 14.478 regula esses arquivos digitais e tentarei responder a pergunta, por fim, se ela resolve as questões relacionadas à tributação desses ativos. Bom,
A Web3, ela é basicamente um novo período na história da internet. A gente está vivendo uma nova revolução digital em que há maior descentralização e menor controle, né, por meio das big techs que reinaram aí nos últimos anos, absolutas praticamente. É um ambiente que, como bem dito pelos meus colegas que falaram antes de mim, ele ainda está em construção, então a gente tem realmente a missão de pensá-lo e de tentar conjecturar quais são, né, as grandes questões que podem dele advir, especialmente do ponto de vista tributário. Bom, esse ambiente ele dispensa aqueles validadores tradicionais de confiança e, por essa razão, ele é um ambiente mais aberto e transparente. A gente tem, né, por essa dispensa, novos caminhos para, digamos, validar essa confiança, especialmente por meio da blockchain. E a gente tem questões como, dentro desse ambiente, como a inteligência artificial, ela muda a nossa perspectiva, muda, né, a nossa forma de análise do mundo como um todo, né? Várias tarefas que eram anteriormente feitas dentro da própria Receita Federal manualmente, por exemplo, hoje a gente tem sistemas como o CISAM que as faz automaticamente, as realiza automaticamente. Dentro desse contexto, a gente também tem os smart contracts, né, que se tornaram muito utilizados para coisas do dia a dia, e a gente tem nos deparado com eles em vários contextos. Dentro desses fenômenos, né, que eu já comecei a mencionar, da Web3, a gente tem essa reinvenção desse modo de usar a internet, né, com um modelo completamente diferente em relação às interações que nós fazíamos anteriormente. Os smart contracts estão aí para demonstrar como se dá essa forma de interação. Bom, esse contexto está totalmente ligado aos criptoativos, apesar de não se resumir a eles, né? A blockchain confere, né, a tudo que é ali registrado, a imutabilidade das informações que estão ali presentes. Eu esqueci de falar isso um pouquinho, por isso que eu estou falando isso agora. E por isso tem um grau de confiabilidade tão grande as informações que são registradas nessa estrutura centralizada. Bom, a Lei 14.478 veio dentro desse contexto de uma necessidade de regulação, e todas as vezes que os fenômenos, que são fenômenos economicamente relevantes, eles entram em pauta, a primeira coisa que é feita, e isso não só com tecnologia, isso com tudo, a primeira coisa que é feita vamos regular esses fenômenos, vamos botar a lei para definir esses fenômenos. E o que acontece? A partir do momento que a lei define, traz definições, veicula definições para esses novos fenômenos, a gente tem situações em que, muitas vezes, essas definições técnicas, essas definições feitas por lei, elas não necessariamente se enquadram nas situações em que temos a regulação tributária acontecendo. Então, assim, não necessariamente, pelo fato de a lei regular, nós vamos ter um fato que se subsome, né, aquela regulação posta para os fatos geradores tributários consagrados. Bom, nesse aspecto, né, como meus colegas já trouxeram antes, a Lei 14.478, ela veio regular os ativos chamados virtuais, e eu confesso que as primeiras vezes que eu lia ali na lei, eu falava, não é virtual, não é digital. Aí eu lia de novo, não, é virtual mesmo. Eu tomava um susto justamente pelas observações até que o Eduardo fez agora há pouco. Eu também considero que chamá-los de ativos digitais seria mais adequado. E essa lei fala, então, dessa representação digital de valor e retira
desse campo, desse conjunto de coisas, né, as moedas de curso forçado, seja moeda nacional, real ou moedas estrangeiras, a moeda eletrônica, milhas e programas de fidelidade, ativos como valores imobiliários e ativos financeiros. E, ao mesmo tempo, ela traz como prestação de serviço de ativo digital, então ela cria essa categoria, né? Ou seja, prestação de serviço de ativo digital de forma exemplificativa. Então, ela traz dentro dessa prestação de serviço de ativo digital a troca de um ativo virtual como a moeda corrente, a troca entre ativos virtuais, a transferência de ativos virtuais de uma pessoa a outra, a custódia ou administração, né, desses ativos e a participação em serviços financeiros relacionados à emissão ou venda. E de uma forma muito perspicaz, né, o legislador ele vai falar sempre de pessoas jurídicas que são mais facilmente localizadas, né, que são mais facilmente fiscalizadas do que pessoas físicas, né, que eventualmente transacionem com ativos virtuais. Bom, o fato de estar escrito na lei 14.478 que a prestação de serviço de ativo virtual não necessariamente faz com que essa prestação de serviço automaticamente se enquadre ali no que determina a lei complementar 116 de 2003, para fins de incidência do ISS. Então, o simples fato de prestar serviço não significa que tenhamos um serviço tributável, é o que eu quero dizer. Bom, quando eu olho para essa hipótese, o que eu tenho é o seguinte, o STF veio ao longo do tempo se manifestando sobre, e aí eu vou falar mais especificamente da questão do ISS, que é a que mais salta aos olhos quando a gente analisa a lei 14.478. Bom, ele veio ao longo dos anos definindo o que seja serviço, né? Lá atrás, quando a Daiane falou sobre isso muito bem, a Constituição e os fatos geradores que nós temos legislados, eles estão totalmente vinculados a uma concepção industrialista lá da década de 80, em que os ativos que se buscavam eram ativos materiais. O ISS, ele busca tributar, né, uma prestação de serviço que é imaterial por definição. No entanto, lá atrás, quando ele foi criado, essa prestação de serviço, ela era tida como um fazer humano, em favor de terceiro, com conteúdo econômico, e que era regido pelo direito privado, e não pelo direito de trabalho ou pelo direito público. Bom, e ao longo dos anos, quem tem competência para dizer que essa definição mudou, que era a definição utilizada lá em 88, quando a Constituição foi editada, né, e especificamente para dizer se serviço deixou de ser um bem corpóreo, né? Aliás, desculpa, esse serviço deixou de ser um fazer humano, né, que pode resultar ou não num bem corpóreo, é o STF. Ao longo dos anos, a gente tem julgados como o ISS na locação de bens móveis, que vincula essa prestação de serviço a um fazer, a uma obrigação de fazer. A gente tem o caso do leasing financeiro e do leaseback, em que se assume que esse tipo de contrato, né, que é um contrato que tem uma natureza diferente, ele pode ter a incidência do ISS, porque a arrendadora ela atua ali naquele caso, segundo o ministro Joaquim Barbosa, quando ele julgou o caso, como uma intermediária na criação de uma vantagem produtiva e na aproximação de interesses convergentes. O que significa isso? Significa que a atuação nessa intermediação, e aí a gente volta, né, naquela questão da custódia ou da administração, enfim, ela poderia gerar esse serviço tributável pelo ISS. Bom,
Depois a gente tem o julgado dos planos de saúde, em que se fala, em se reformula no contexto dele, essa prestação de serviço para se dizer que a gente vai ter uma prestação de serviço quando houver um oferecimento de utilidade. Nos contratos de franquia, admite-se que contratos mistos podem se enquadrar nessa definição. E aí, eu acho que o julgamento mais relevante de todos os da série de definição de serviço é a DI 3142, porque ela faz um resumo de tudo isso que eu mencionei para criar critérios objetivos de quando se tem serviço tributável pelo ISS. Então, ela fala, olha, se a operação revelar uma obrigação de dar pura, não haverá incidência do ISS sobre ela por aplicação da súmula vinculante número 31, que fala da impossibilidade de incidência do ISS sobre alocação de bens móveis. 2. Se a operação revelar unicamente uma obrigação de fazer, haverá incidência de ISS. Nas relações de natureza mista ou complexa, havendo a possibilidade de segregar a obrigação de fazer de outras obrigações que constituam o contrato, o ISS vai incidir apenas sobre as obrigações de fazer. E não havendo a possibilidade de segregação, e estando a operação tributada definida em lei complementar, como a DAE ressaltou anteriormente, haverá incidência do ISS. Então, nesse caso, né, a gente tem aí a criação dessa regra. No entanto, veio ali o julgamento das ADIs 19455659, que falavam, né, que buscavam responder ao questionamento se há ou não incidência de ICMS sobre download de software e cessão de direitos. E aí, no caso, o que se decidiu foi que, olha, a resposta a essa pergunta é não, porque incide ISS. Dentro das razões de decidir ali, a gente busca critérios para poder verificar se os julgadores abandonaram essa distinção do dar ou do fazer. Me parece que não é o caso, tanto que um dos julgadores fala, olha, sempre vai ter um fazer na elaboração do software. Então, ele vincula o fazer, mas, na verdade, o que ele se esquece é que o contrato, que o fazer o software, né, elaborar o software, ele ocorre dentro do contexto de um contrato de desenvolvimento de software, e não nesses casos que foram discutidos, que era licenciamento e cessão de direito de uso. São contratos diferentes. Dito isso, né, o que me parece é que a gente não necessariamente vai ter nessas hipóteses prestações de serviço que convergem ali com a definição que a gente tem dentro do STF para a incidência do imposto. Para que ele incida, a gente tem que ter, efetivamente, uma prestação de serviços conforme a natureza constitucional dessa expressão e conforme o que o STF vem decidindo a respeito. E, além disso, não basta ser serviço. Tem que estar definido em lei complementar. Tem que estar ali na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. E como bem a Daiane trouxe, essa nova realidade, ela não está, na maioria dos casos, dentro da lei complementar. E nem que a gente rebole, a gente consegue fazê-las caber naquelas hipóteses que estão ali na lei complementar. Então, o simples fato de o legislador federal ter querido regular essa nova realidade que se impõe, né, esses ativos virtuais que ele chamou, não necessariamente resolvem as questões tributárias. E não necessariamente, especialmente do ponto de vista do ISS, né? A gente vai ter outros reflexos na natureza federal, que o Thiago trata super bem, que o Daniel até mencionou na fala dele, mas do ponto de vista do tributo municipal, a gente ainda vai continuar discutindo isso enquanto a legislação que temos vigente permanecer em vigor. Eram essas as considerações que eu queria trazer. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite para falar aqui. Foi uma honra. Eu me sinto muito honrada. Todas as vezes que me convidam para participar como eventos
participar de eventos como esse, né, que são online e gratuitos, porque o alcance que a gente obtém nesses eventos é realmente muito diferente do alcance dos eventos presenciais. É um alcance, obviamente, muito maior, e a gente chega aonde as pessoas não conseguem se deslocar para estar conosco nos eventos presenciais. Então, mais uma vez, muito obrigada, e eu devolvo a palavra para o Thiago, que tão bem tem conduzido esse debate. Jaque, muito obrigado aí pelas suas considerações. Sempre uma aula, uma oportunidade aqui escutar você, como eu digo, você bebendo aí direto da fonte, e bastante coisa intrincada, que são os desafios da tributação, que a tributação vai ter que resolver, né? Na verdade, quem vai resolver não é a tributação não é um ente, né? Somos nós que vamos ter que resolver. Aproveito a oportunidade também para reforçar os parabéns ao GEPT, ao Grupo de Estudos sobre Política Tributária, né, que proporcionou um evento dessa grandiosidade mesmo, juntando tanta gente boa sobre diversos assuntos. A gente tem a oportunidade aqui de encerrar o evento falando sobre criptoativos. Cada um aqui é apaixonado por uma parte desse tema, né? Alguns a parte regulatória, outros a parte mais conceitual, outros a relação disso com a tributação federal ou estadual municipal, um combo de tudo isso. E é uma grande satisfação. Muito obrigado, Tomás, pelo convite, estar aqui junto ao lado de tantos expoentes e poder ouvir em primeira mão e conversar aqui sobre esse assunto tão relevante que é a tributação dos criptoativos, na verdade, a regulamentação jurídica dos criptoativos. Um evento como esse, feito de forma virtual, tem um alcance fantástico mesmo. Se fosse um evento presencial, poucos privilegiados estariam no auditório, muito possivelmente localizado em São Paulo, para escutar aqui as palavras de todos os palestrantes, e a gente tem a oportunidade de deixar essa marca aqui no YouTube. Então, acho que é um gesto muito bacana e de muita bondade de todos os integrantes do GEPT, né? Uma oportunidade aqui de difusão do conhecimento. Parabéns, acredito que os palestrantes devam ter o mesmo sentimento. Eu queria abrir aqui, não sei se a gente tem pontos para inter-relação, se algum palestrante queria fazer comentários finais ou fala sobre os painelistas que falaram depois de vocês. Acho que a gente tem algumas coisas intrincadas, vi inclusive aqui a posteriori um comentário do Reinaldo, muito interessante, né? E quando começou essa guerra entre as exchanges nacionais e exchanges sediadas no exterior, se tinha essa dúvida sempre, que a exchange atuava no exterior e captava aqui clientes no Brasil. E aí, isso seria uma importação de serviço? Você estaria transacionando em setor, em solo estrangeiro e obtendo resultados aqui? Será que poderia ser cobrado um ISS? Se for cobrado, como vai ser o enforcement disso, né? Porque você tem um prestador lá fora, como vai ser rastreado? O município não tem ainda ferramentas escassas de rastreabilidade. Se fosse a União, ainda seria algo diferente, mas uma troca de informação entre União e município, facilmente aí haveria um cruzamento de dados. Esses aumentos repentinos de patrimônio são um fenômeno muito interessante e corrente, né? Nós constantemente trocamos ideia aqui e chegam pessoas que, para a declaração do imposto de renda, são isentos, porque nunca declararam, nunca tiveram nem renda, e de repente aparecem com 13, 15, já vi gente até com 50 milhões de reais na conta, na verdade na wallet, né? E os contatos sempre são, não, nunca declarei, mas agora eu vou comprar uma casa para minha mãe, comprei um apartamento de 5 milhões. Mas e aí? Como que você vai regularizar isso? Como que você vai montar o histórico? São vários desafios que estão atingindo as pessoas na vida prática. Muitas vezes pessoas jovens que são programadores e receberam lá atrás em Bitcoin e juntaram muitos criptoativos. Então, você tem várias situações interessantes, cada uma vai trazer sua complexidade. Aí o que seria muito óbvio, às vezes, para o tributarista está deixando de ser, e
com esse cruzamento de dados que a Receita Federal deve proceder de agora em diante, né? A partir de 2019 ela passou a coletar das exchanges, a gente já vê aí a declaração pré-preenchida do imposto de renda, é um indício forte de que a Receita já está cruzando esses dados e daqui a pouco a gente vai ter que litigar outras querelas aí tributárias. Daqui a pouco o CARF vai ser inundado de questões e conceitos sobre o debate sobre a disponibilidade no caso de permuta e outras coisas como essa, que para um tributarista é um prato cheio, né? Então, eu deixo aqui a palavra aberta para os palestrantes, se vocês quiserem fazer alguma última consideração para fechar o nosso evento aqui, ou se tiver alguma pergunta, alguma ideia que vocês queiram trocar por último, para a gente, a posteriori, já no ato subsequente, encerrar aqui o nosso painel. Tiago, se me permite uma sugestão aqui, pelo avançado da hora e respeitando, né, a sexta-feira, acho que todo mundo quer sexta falando de cripto, mas tem coisa mais legal e mais interessante para fazer. Então eu vou aqui me abster de trazer ulteriores considerações, a não ser o seguinte, o reforço, né, da gente não ter uma análise que seja exclusiva de uma única perspectiva, né? As coisas têm que se conversar, tecnologia, regulação e tributário. E nesse ponto, então, cedendo aí o tempo que eu teria nesse finalzinho, eu gostaria até de ouvir um pouco mais a Ju, porque ela tem uma vivência muito mais forte do que nós quatro aqui juntos, né, na parte regulatória, e é muito interessante ver como que uma pessoa que está no mercado, né, em ver toda essa, vamos dizer assim, o avanço de um enforcement que vai ser naturalmente mais eficiente do que a gente tem hoje. A gente evolui do Pix para o real digital e tudo em blockchain. Em tese, fica praticamente impossível você ter algum vazamento de receita tributável. Então, aí, em homenagem aos trabalhos e respeitando todo mundo, Ju, gostaria muito de te ouvir toda essa complexidade do custo Brasil, né, que a gente sabe que a gente tem, infelizmente, essa pecha. Você acha que a regulação ela tem como, a nível infralegal, ajudar o mercado e facilitar as coisas, ou, infelizmente, a gente vai continuar patinando nessa lama que é a insegurança jurídico-tributária? Pergunta difícil, Dani. Bom, obrigada pela consideração, mas eu acho que começa com o grande dilema que nós temos, né, quando a gente aplica o direito. Primeiro os reguladores, né, de um lado e os juízes, o judiciário do outro. Essa é a primeira grande questão que a gente enfrenta no dia a dia. Eu posso fazer algo que esteja super alinhado com os reguladores, o regulador de mercado de capitais, o regulador bancário, só que na hora que isso vai para o judiciário, é super difícil defender isso no judiciário. E aí, eu não lembro, acho que foi o Edu que comentou sobre outra coisa também que para a gente é importante. O que você considera que é esse token? Como que eu vou falar para um juiz o que é esse token? Como que eu explico para ele? Muitas vezes, por exemplo, dentro das nossas teses, do que a gente faz, a gente defende que, bem aquela sua natureza camaleônica, de que o token pode ser qualquer coisa e depende do conteúdo que eu dou para ele. O smart contract, essa rede, vai depender do conteúdo que eu dou para ela. Então, a gente defende que aquele token tem um conteúdo específico. Só que o que eu tenho visto no meu dia a dia é que ainda há uma tendência de agentes do mercado, de reguladores, de algumas até mesmo do governo, de tentar aproximar esse novo mundo que nós estamos vivendo daquilo que se conhece. Então, muitas vezes, eu fico na dúvida, porque se aproxima as atividades da exchange cripto com de uma corretora. Aproxima-se o que acontece com token de algo que já existe. Registro, mais depositária, mais, não sei, mais custódia. E a pergunta que a gente tem que se fazer o que tem de novo e o que efetivamente traz a tecnologia. Da mesma forma que vocês colocaram muitas vezes de que o direito tributário ele se sobrepõe a outras áreas do direito, eu vejo que
a minha área também se sobrepõe a uma realidade fática. Então, eu tenho que partir de uma realidade fática, de uma realidade econômica, do que possibilita a tecnologia. Acho que é por isso que é importante entender cada vez mais a tecnologia e ter essa interdisciplinariedade com outras áreas, com tecnologia, com a parte econômica, para entender o que estamos montando e se faz sentido. A gente presenciou o fenômeno dos ICOs nos últimos anos, ele foi importante, ele teve relevância, teve gente colocando o seu dinheiro e investindo nisso. A tecnologia viabilizou isso. Agora nós queremos trazer essa tecnologia para outras coisas, queremos, de alguma forma, legitimar todos esses ativos que foram criados nessa época, sem lastro, como o Bitcoin, e queremos trazer a tecnologia para o nosso mundo, legitimando ela, se aproveitando dos benefícios dela. Então, tudo parte da tecnologia. Acho que entender o que é possível fazer, quais são as eficiências, reduções de custo que acontecem, e a partir daí, como que eu formulo essa nova realidade, esses novos cenários? Isso por si só já é um desafio. Aí o Edu trouxe bem a questão da nova lei. Poxa, é uma lei que fala quem é autorizado a prestar alguns serviços relacionados a alguns ativos específicos. Essa é a lei que nós temos. Ela não estabelece um regime jurídico do criptoativo. Então, são todas as questões que a gente tem que ver. E eu tenho visto cada vez mais que há uma tentativa legítima, genuína, de se ir para esse lado, tentar entender o que se dá para fazer efetivamente, mas, ao mesmo tempo, de comparar com o que já existe. Vou colocar para vocês um ponto, por exemplo, que afeta também a parte tributária. Eu escuto muito do que um token, que representa um ativo real, que representa, às vezes, um direito, uma coisa, né? Ele é um certificado de recebíveis na perspectiva do regulador de mercado de capitais. Certificado de recebíveis é um título que representa uma fração de uma cesta que pode ser, que ela pode mudar no decorrer do tempo, pode ser adicionada, é uma cesta revolving que a gente fala. Mas será que é isso? Será que eu vou reduzir o token a isso? Todo token agora vai ser uma cesta? Olha a mentalidade que eu estou falando. Ao invés de eu tentar pegar e ver o fenômeno pelo que ele é, estou tentando pegar um quadrado e encaixar num triângulo. É isso que eu vejo na realidade. Acho que nosso maior desafio é tentar olhar todas essas diferentes realidades, entender a tecnologia, entender os produtos, ver onde tem eficiência, ver onde tem ganho, tem corte de custo, explicar para os nossos colegas, chegar a consensos entre diferentes áreas, porque aqui tem uma questão do que é o contrato, formação dos contratos, formalização. Se a Juliana assinou por meio da sua carteira, a Juliana mesmo, vai ter ID digital, como que tributa, regulação infralegal que vai chegar, harmonizar isso com o judiciário, que é mais difícil ainda, entender isso da perspectiva do judiciário, e tentar levar o regulador para dentro dessa regulação, dentro da competência que ele tem, fazer uma boa regulação. Talvez, Dani, a lei cripto em si não seja toda a resposta, mas talvez nós tenhamos aqui uma possibilidade pensando na lei de liberdade econômica. É isso que eu tenho, para esse lugar que eu tenho me encaminhado, sem falar mais, né? Obrigado, Juliana. Acredito que o Daniel fez muito bem, porque ele foi explorar o ponto aqui que seria o ponto fora da curva, né? Os outros integrantes, a maior parte tem o pé ou não o corpo inteiro mergulhado no tributário, e você está numa parte muito importante dentro de um exchange gigante aqui num setor que envolve qual é o envelope que vai estar o ativo, né? A gente até troca e-mails com relação a essa questão tributária, né? E o tributarista ele é obrigado a apontar riscos e verificar qual é esse tipo de envelope. É uma missão difícil do outro lado, do tributarista, mas é interessante ver essa instigação e essa força de vontade das pessoas de outras áreas em desenvolver bem o fenômeno para deixar ele bem explicado. Se ele for bem regulado, talvez a gente crie novas hipóteses tributárias e deixe isso claro para fins de tributação. Excelente seu ponto, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Bem, como o Daniel falou, né, a gente já está na sexta-feira, 19h21. Por mais que você seja apaixonado por criptoativo, você também merece sextar, né? Então, vou deixar aqui
o meu agradecimento a todos os palestrantes, novamente agradecendo ao GEPT pelo convite aqui para estar presente nessa mesa, a Daiana Udre, Eduardo de Paiva Gomes, Jaqueline, Daniel, Juliana, muito obrigado a todos vocês aí por compartilhar tanto conhecimento e tanta questão profunda durante esse nosso painel. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço novamente ao GEPT. Essa mesa vai ficar gravada aqui, então, para aqueles que têm interesse na matéria ou sabem de algum estudante ou amigo que quer aprender sobre esses temas, compartilhe o link desse vídeo que fica aqui gravado no YouTube, uma das coisas bacanas de ter um evento virtual desse porte. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para todos vocês. Até mais. Boa noite. Obrigada, gente. Adorei. Vou marcar mais. Boa noite, gente. Foi ótimo. Boa noite a todos e todas.